Olá, eu sou o Sandro Alex e esse é o canal Virtudes, um canal de desenvolvimento pessoal e espiritual, com assuntos pertinentes às virtudes, que são muito importantes para as pessoas se tornarem alguém melhor para si mesmas e com quem elas se relacionam. E desde já, quero te agradecer por você estar assistindo este vídeo. Também quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, para alcançarmos mais pessoas que necessitam desenvolver suas virtudes. Então, antes de eu seguir em frente, quero te informar que neste canal você vai descobrir as virtudes que você precisa ter ou desenvolver. Mas antes de eu falar especificamente sobre cada virtude que existe, te digo que é importante você aprender mais sobre a origem delas e a sua história na humanidade. E eu sei que é um pouco cansativo, mas é muito interessante para quem quer desenvolver suas virtudes. Então, como prometido, hoje vou estar falando sobre as virtudes na filosofia. A origem da palavra virtudes vem da Grécia Antiga, com o termo arete, que significa excelência. Platão definiu 4 virtudes de uma pessoa. Elas são a temperança, que tem muito a ver com o autocontrole, também tem a prudência, que está relacionada à sabedoria, e a fortaleza, que seria a força, que está ligada à coragem. E para fechar, a quarta é a justiça, ou o bom senso de ser justo. Estas virtudes também ficaram conhecidas como as virtudes cardeais. E Aristóteles, que foi aluno de Platão, definiu uma lista das virtudes e as dividiu em 2 tipos, as virtudes morais e as virtudes intelectuais. As virtudes morais são aquelas que dizem a respeito do caráter de alguém. Já as virtudes intelectuais estão relacionadas ao conhecimento, que são adquiridos com estudos, com informações, com reflexões, ou seja, com a sabedoria. Na filosofia, as virtudes morais são estudadas por uma linha chamada ética das virtudes, e as virtudes intelectuais são estudadas por uma outra linha chamada lógica da virtude. E foi através de Aristóteles que surgiu o famoso dizer que a virtude está sempre no meio. Esta é uma contribuição da sua obra, em que ele apresenta a virtude como meio termo entre a falta e o excesso. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre a covardia e o excesso de ousadia. A coragem é o centro e é considerada a virtude. E os extremos, que seriam a covardia e o excesso de ousadia, eles são considerados os vícios. Essa explicação é aplicada como regra a muitas outras virtudes, mas não é válida para todas. Mas para Platão e os estoicos, as virtudes são características essenciais que possibilitam uma pessoa a ter uma vida feliz e proveitosa. Mas já para Aristóteles, não existem virtudes inatas, ou seja, aquelas que você nasceu com elas. Para ele, as virtudes são adquiridas com os estudos e as reflexões, e com as experiências da vida. Para ele, tudo o que contribui para completar com excelência com a natureza humana é chamado de virtude. Na filosofia grega, as ideias de felicidade e de virtude sempre estiveram conectadas, mas nunca houve um consenso se as virtudes eram as condições necessárias para uma vida feliz, ou se a felicidade era a condição para a virtude. O filósofo alemão Immanuel Kant disse que as virtudes não fazem de ninguém uma pessoa mais feliz, mas são as virtudes que tornam alguém digno de felicidade. Entendeu este trocadilho? Na verdade, as virtudes te ajudam a ser uma pessoa realizada, mesmo que você ainda não tenha realizado tudo que você gostaria de ter feito. Uma pessoa virtuosa, ela tem um bom caráter e carisma com as outras pessoas. Uma pessoa virtuosa acaba sendo alguém de muito valor no meio da sociedade. E ela sabe que para ter chegado nesse valor que ela conquistou, ela sabe que foi preciso ter pagado um preço. Não estou falando de dinheiro, mas de sacrifícios, de disciplina. Imagina uma pessoa que tem a virtude da paciência. Imagina quantas vezes ela teve que ser pacienciosa com alguém que estava a aborrecendo. Quantas vezes ela teve que contar até 10 quando teve que tolerar uma situação. Imagina quantas vezes ela teve que se policiar para não explodir, para não perder a razão num ataque de ira em determinada situação. Então, ela só conquistou essa virtude pagando este preço, não botando uma máscara para parecer ser alguém paciente, mas de tolerar ao invés de se irar. E já que eu falei em valor,
calma aí, não vou te pedir o dinheiro, eu só quero enfatizar que existe uma diferença entre as virtudes e os valores. E sobre isso veremos em outro vídeo mais adiante. Mas no assunto de hoje relacionado à filosofia, também quero enfatizar que para os filósofos existe um código de conduta. Geralmente eles se reúnem em assembleias ou em conferências para debaterem as regras das virtudes. Debatem sobre a análise dos princípios que regem a ética das virtudes morais e intelectuais. Mas para não deixar este vídeo muito longo, vou encerrando por aqui. Então no próximo vídeo você vai aprender mais sobre as virtudes morais. Continue ligado neste canal, curta, compartilhe, comente, estamos juntos. E se inscreva e clique no sininho para estar sempre atualizado, ok? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.